Boa noite. Como vocês estão? Coloquem aí no chat. Quem tava com saudade? Vamos só deixar uma musiquinha. Já que falamos tanto de música, né? Até o pessoal entrar. Ei, Laís, agora tá mais pertinho. Que bom. Agora sim! Boa noite, gente! Ai, coisa mais boa a gente já se rever, se reencontrar, mesmo que no digital. Mas é muito bom, né, Gabi, estarmos juntos novamente. Bem-vindos. Muito bom, bem-vindos, bem-vindas. Para nós é uma grande alegria poder, uma semana depois, olhar um pouquinho para esses momentos que nós vivemos juntas. E, ai, deu aquela saudade. Eu não sei vocês aí. Quem aí tá com saudade? Ai, bora para outro Neuroarc Day, bora, bora. É, né? Ai, Eu gente, não sei quem que falou que podia ter, tipo, dois por ano. já pensou? Ai, gente, assim, quando a gente chega na véspera, né, Gabi, a Vitória que tá aqui do time, todo nosso time, a gente fica assim tão na corrida, tão que a gente, ai, fica repensando, ai, será que vamos fazer outro? Aí quando termina, dá uma vontade de já fazer outro, assim, pra já repetir. Foi muito especial, foi muito bom estar com vocês. Que bom que vocês toparam entrar aqui hoje também, porque a ideia é agora a gente fazer um remember, mas no sentido de lembrar do que aconteceu, resgatar essa energia e fazer com que ela siga conosco, né? Eu acho que esse é o grande ponto e é a grande estratégia a partir de eventos que a gente participa, que a gente consiga levar isso de fato para a prática, para o nosso dia a dia. Que bom que E a vocês gente teve decidiram estar tempo para aqui. digerir, né, Pri? Uma semana aí que o evento já passou, então vamos também consolidar aquilo que vai continuar com a gente e liberando camadas para novos espaços também dentro de nós. Então, acho que isso é bem importante da gente olhar. Eu tô com uma dúvida aqui, do pessoal que está entrando. Quem são aqueles que estiveram no presencial? E tem gente aqui que estava conosco no online. Quero só entender um pouquinho do público como estamos nessa divisão. Boa. Presencial Lu também, Natália presencial, Letícia presencial, Simone. A grande maioria aqui, ó, quem tá lá estava no online.
Deu A para Laís sentir um pouquinho, Laís? que teve a super participação também conosco na imersão, né, Laís, querida? Ó, mas bastante gente do presencial, acho que quase todos. Quase todos, exatamente. Hum. A Irene no online, Laura também estava no online. Ligada com a gente. É, Laura. Lá estava num lugar muito especial. Gente, qual que é a nossa ideia hoje? A gente vai ter uma horinha aqui juntos, para que a gente possa, então, resgatar, né, algumas coisas. Temos recados também, temos novidades, temos um monte de coisa para a gente dividir aqui conosco. E então, como é que a gente vai, Gabi? Como é que a gente pode iniciar aqui para fazer esse esquenta desse Pra... pós-evento? Gente, olha só o que está aqui do meu lado. Eu não sei se vocês vão se lembrar, vou até tirar o blur aqui, porque eu acho que nada que faz mais sentido da gente trazer algumas cartinhas da nossa urna aqui, da nossa cápsula de presença. Então, a ideia é que a gente inicie o nosso encontro de hoje fazendo a mesma dinâmica que finalizamos a conferência lá no palco. Então, sortearei aqui algumas cartinhas, tanto do dia 1 como do dia 2. Se a pessoa que escreveu estiver online aqui com a gente, vai ficar à vontade aqui para contar um pouquinho sobre o porquê que ela escreveu isso e como que foi, né, para ela, tanto o primeiro como o segundo dia. Vocês topam a gente trazer primeiro aqui a cápsula da presença para iniciar a nossa conversa? E Sim? aí eu acho que vale também cada uma, né? Agora vamos começar pelo dia um, tentar resgatar o que foi o dia um, né? Que a gente começou lá pela manhã falando sobre saúde mental. Tivemos Isabela Camargo, depois a gente teve um painel com o Dr. Daniel, Thay Farrell. Depois a gente começou a entrar nos ambientes, também com o painel sobre organização do RID, com a Fernanda. Depois também sobre o Costurando o Tempo. Enfim, eu acho que também não vou repetir aqui toda a programação, mas só para cada uma ir se lembrando, se conectando com aquele primeiro dia. E aí eu acho que já saiu aí uma primeira cartinha, Capi. Já saiu, tô até vendo se ela tá aqui com a gente. Ah, ela está aqui. Roberta Santiago, ela escreveu Resgate Ah, no primeiro dia. Roberta! Amada, eu nem tinha te visto. Cadê você? Você pode ligar o seu Oi, áudio? meninas, tudo Ai, que bom? bom! É que eu acabei de entrar. Chegou na hora certa, então. Chegou chegando aqui. É, Tua não, carta eu já foi ouvi vocês sorteada. falando que iam sortear. Tudo bom? Tudo Tudo e com ótimo. você, Roberta? Também, graças Conta a um Deus. pouquinho pra gente, como é que foi esse resgate no primeiro dia? Por que que você escreveu essa palavra que simbolizou o que você vivenciou lá? Eu até tive uma oportunidade de fazer uma pergunta no segundo dia, que Uhum. começou com, com a Soraya, né? Que realmente achei o primeiro dia muito voltado ao resgate de conceitos, de emoções, da própria arquitetura, né? Assim, como forma, né? E aí eu achei que foi muito bem coroado, vamos dizer assim, esse resgate, né? Que começou desde a Isabela, né? Um resgate de si próprio, né? Até a palestra do Júlio, que foi a que eu achei incrível, foi uma das que eu achei mais incríveis, assim, que eu acho que é um resgate daquela arquitetura com intenção, né? Quando ele coloca aqueles exemplos de arquitetura e todas as intencionalidades que existiam, né? Principalmente nas catedrais, né? A gente pensar, inclusive, como história da arquitetura, trazer essas intenções ou esses resgates nessas para cidades, para as residências, para os comércios, né, para os escritórios, né? Então, assim, eu achei que no primeiro dia
quase todas as palestras, assim, tinha algum resgate. Se você pensar até no projeto lá do Einstein, a parede de pedra, né, que é um resgate das nossas raízes construtivas, né, e tem muito a ver com as memórias aí, quando a gente estuda aí a neuroarquitetura, né, que a gente tem alguns capítulos que a gente fala muito das memórias, então por isso que eu escrevi resgate. Maravilhoso, eu concordo. Eu acho que foi um resgate, e também um resgate da nossa presença, né, Roberta? Da Sim, intenção da de intenção de estar ali, né, de estar presente, de vivenciar aquilo, né, que a gente no dia a dia vai esquecendo mesmo, né, de entra num lugar, a gente que é arquiteto ainda olha melhor, né, eu brinco com quem não é, mas praticamente ninguém olha para o teto, ninguém olha para o piso, se está num ambiente externo não olha para a cor das flores, não sente, né, mais o ambiente. É. E sabe, Roberta, quando tu trouxe essa pergunta para Soraya, eu achei perfeito, porque um pouquinho antes dela entrar no palco, eu conversei muito brevemente com ela o que tinha sido o dia anterior, mas não trouxe tantos detalhes como ela brilhantemente, intuitivamente conectou os assuntos. Mas eu falei uma frase para ela, eu disse, Soraya, a gente está vivendo o renascimento da arquitetura, né? Que até eu acho que, se eu não me engano, na palestra do Thiago ele falou também isso, renascimento. E daí ela disse, a gente está vivendo por enquanto humanidade, né? Novamente um renascimento, né? Então, eu adorei a tua palavra também, porque é muito esse resgate dos valores mais humanos, né? Que ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, a gente foi se perdendo. Então, parece que a humanidade entra daí num momento de quase estar colapsando, né? Em função do que a gente está vendo, especialmente da saúde das pessoas, para a gente chegar num momento, não, vamos voltar a resgatar o simples, né? Qual é o propósito do ser humano, Resgate como dos ela valores, os né? Dos valores, das valores mesmo. virtudes, e eu acho que o nosso propósito aqui, todos que estamos nessa jornada para resgatar uma nova forma de fazer a arquitetura mais humana, é sobre isso, né? Exatamente sobre isso, sobre voltar a colocar o ser humano no centro. Amei. E o primeiro ser humano a se colocar é você mesmo, né? Que é o que a gente sempre Perfeito. fala na NeuroArc. Então, por isso que eu acho que foi bem importante a gente passar por toda essa jornada dos 2 dias, porque primeiro a gente pôde também questionar a forma como nós estamos levando a vida, né? Então, e ter saído de lá mexida e transformada, como foi assim, grande parte dos depoimentos que vieram para nós, e foi também o que nós vivenciamos como equipe da NeuroArc, mostra que, assim, ainda por mais que a gente busque o conhecimento, mostra que a gente ainda precisa o tempo inteiro vivenciar contrastes, né? Voltar para aquilo que antigamente dava certo e depois você foi se perdendo. Então, eu acho que começar por si realmente ficou muito claro de que é o caminho, nesses dias da conferência. Obrigada, viu, Roberto? Adorei. Obrigada, Roberta. Vamos Acho passar que para outro do dia 1, Pri? vamos fazer mais um do dia 1? Vamos. Vamos. E para quem chegou depois, gente, a gente está só. Nós trouxemos de novo as nossas cápsulas de presença do dia 1 e do dia 2. E de forma bem breve a gente vai voltar à dinâmica que finalizamos na conferência, só para buscar trazer um pouquinho mais de como a gente terminou internamente a conferência conosco. Olha, Aqui, ó, vai lá, depois eu vou fazer pode só um falar, Pri. comentário. Não, mas vai Tá. primeiro. Humanidade, e quem escreveu isso foi a Jéssica Ramos. Não sei se a Jéssica está aí. Qual foi a palavra, Gabi? Desculpa, não ouvi. Humanidade. Humanidade. Não sei se a Jéssica está Acho que aqui. Acho que não. Deixa eu não. olhar aqui. Acho Acho que que não. não. É. Não tem Só mais problema. Eu uma? faço mais uma. Uhum. Ai, vieram vários. Peraí. Ai, o Neto não tá aí, né? Hum. Não vi Não, ele também. colocou salvação. Que coisa linda.
Mais um, e aí depois a gente vai para a cápsula do dia 2. Michele Daltoé, está aí, Michele? Acho que também não está, Não. mas aí eu acho que a gente pode seguir. Ela colocou pertencimento. Eu acho que só para a gente fechar o primeiro dia, que eu vi que algumas pessoas colocaram ali qual mais tocou, né? Eu acho que eu vi que a Raquel escreveu, que ficou muito impactada com a Isabela, a Vânia acho que tinha posto com a Doris. Do primeiro dia, se fosse nomear uma palestra, eu perguntei para alguns de vocês isso. É um exercício legal da gente fazer. Se fosse nomear uma palestra, qual foi a que mais tocou? E aqui não tem certo e errado, é pro seu momento. Qual seria? Só para a gente tentar fazer um termômetro do primeiro dia. Isabela, Isabela, Júlio, Isabela, Isabela, Júlio, Júlio. Que legal, gente. Impossível escolher uma só. Eu sei que é difícil, eu sei. Por isso que esse exercício é Mas desafiador que mesmo. interessante, né, Pri? Ficou É. mais entre a primeira e a última. E a última? É. Doris também. Que legal. E, gente, né? A gente também toma esse cuidado na hora da escolha dos palestrantes em quem vai começar, quem vai finalizar, né? Também a partir da dinâmica do evento, a gente também procura pensar nesse sentido. Então foi muito legal porque a gente procurou trazer o início sempre provocações, né? Muito que tocasse, e eu lembro até dividindo o bastidor aqui, quando a Isabela falou, não, eu não vou levar slide, né? Eu não vou levar, porque eu quero tocar ali, ó, olho no olho. E daí para nós até foi uma surpresa, né? Começar um evento sem ter slide. Mas eu acho que só vendo o resultado aqui, acho que com certeza ela conseguiu tocar da forma como ela gostaria. E, E trazendo um pouquinho de bastidor também, né, Pri? Depois até em conversa com o Julio, e ele realmente muito impressionado com esses 2 dias, ele também estava muito tocado, né? Ele também disse, ele falou, nossa, a composição, né, de temas complexos com temas às vezes um pouco mais brandos, isso trouxe também uma certa... a gente conseguiu fazer com que o evento fosse permeável para qualquer tipo de público, para aqueles que já estão mais avançados e para aqueles que estão iniciando a sua jornada. Então, foi uma forma da gente conseguir realmente trazer todo mundo, independente do tanto de conhecimento que tem na área. ó, nós vamos dar uns prints aqui, todo mundo que tá votando na Doris, viu, Gabi? Pra gente mandar pra ela. O pessoal vai fazer uma abaixo-assinado pra ter Doris na Neuroarc. Vamos fazer, vou pedir a liberação da Unicamp, né? Vamos tentar aqui. Se não for como professora, eu acho que alguma atividade com ela a gente precisa organizar, né, Pri? Vamos. Bom, Ó, a e gente aí tem eu vou o só colocar segundo aqui, ó, dia. palavras sorteadas do dia 1: Boa. pertencimento, humanidade, resgate e salvação. A gente está indo agora para o segundo dia. Ana, você quer fazer um comentário referente ao primeiro dia? Vi que você está com a mãozinha levantada. Boa noite, tudo bom? Tudo Que bom, bom, Aninha? que bom ver todos de novo. Eu só tenho um comentário. O Julio, a gente conseguiu conversar com ele, contar nossa experiência na igreja, enfim, e ele quis ir lá, né? A gente não Aham. tinha certeza se a igreja estaria aberta ou não na segunda, mas que bom que estava, que bom que algumas colegas puderam ir com ele, né? Que uma boa parte já estava voltando. Então, eu acho que isso resume, isso transcende o que é o NeuroArcDay, né? São pessoas com encontro com pessoas, e a experiência das pessoas para com as pessoas faz esse convite, sabe? Então, assim, ele querer almoçar com a gente Uhum. poder conversar com ele é super afetivo, eu acho que foi o ponto mais alto para mim, porque profundidade eu não tenho dúvida, assim, isso não é uma preocupação, mas essa comunhão,
né? Tá todo mundo assim com um propósito de se encontrar. E aquilo que eu falei, né, da conexão, e isso só existe se a gente estiver presente, se a gente tiver isso, olho no olho, né? Então, assim, eu realmente estava até com medo do avião cair, né? Com tanta luz, com tanta coisa que eu trouxe, assim, e que vou levar muitos anos para elaborar. Foi muito além, né? Então, Foi, eu, né? eu, eu trouxe o Rúlio porque eu acho que ele sintetiza muita coisa do que a gente procura enquanto humanidade, sabe? Essa reconexão, esse estado de presença, espiritualidade, amor, amor, ser verdadeiro, né? E são coisas simples, e que a gente precisa cultivar, né? Então, eu acho foi muito além. Eu ainda vou postar muita coisa durante muito tempo. Obrigada. Aliás, tem podcast de Aninha saindo do ar aí, em breve. Eu tô com muito Ai, medo e não me deixa ansiosa, eu tô com muito medo. Obrigada, Ana. Ai, gente, foi muito especial mesmo. Para nós também. Foi muito acima do que a gente imaginava. E fizemos tudo isso juntos, tá? Cada um aqui faz parte do resultado. É porque tinha muita gente com essa é. intenção, né? Semelhante. A variável de ocupação em relações já mostra para a gente o quanto a gente também influencia no ambiente, né? Então, se não fossem vocês, todos nós ali, seria um outro evento, seria uma outra experiência. Então, realmente, estávamos todas interferindo na própria experiência. Isso é muito legal de ver. Vamos passar para o dia 2, Bora! então? Dia 2. Bora? Opa, eu já ia pegar da urna do dia 1. Deixa eu pegar aqui a urna Aí certa. começamos com a provocação da Soraya, depois tivemos painéis maravilhosos também, com professoras convidadas, com alunas convidadas. Tivemos a participação da Drica na parte musical, e aí a gente também teve o autor, né, do projeto onde estávamos, Super Loeb, que dançou lá junto. Ai, gente, eu disse, gente, eu vivi para ver isso, Loeb dançando. Foi muito maravilhoso. O Rúlio me tirando para dançar também, coisa mais fofa. Ó, eu acho que a Maílce tá aí. Eu tinha visto Ah, ela. Estamos com ela na sala? Maílce, Maílce, deixa eu acho que olhar não, também né? aqui. Acho que vi errado. Mas a Maílce escreveu emocionada sobre o segundo dia. É, acho que ela não tá. Não tá, mas vamos pegar outra. É Ah, que é porque um temos monte, gente. 70 pessoas quase na Olha. sala, Gabi. Que maravilhoso, que honra! Sim, pois é. Gabriela Zanlucchi. Será que ela está aí? E Gabriela Gabriela. Zanlucchi. Não. Não, também. Ela escreveu um textão aqui, ó. A conferência me reconectou comigo mesmo. Tá bem alinhado, inclusive, com o que a Roberta trouxe, né? Me fez sentir o que sentia no primeiro ano da faculdade. Hum. Mudou a química do meu cérebro. Que bonitinha. Tá na reunião. Davi, tá na reunião. Vamos lá, vamos ver. Senão Vamos lá, a vamos. gente faz aqui ao vivo as palavras. Vamos fazer ao vivo, eu tô achando melhor, porque pelo menos, ó. Ah, essa eu sei que tá aí. Sabrina Bom, está aí, que eu vi ela entrar. Sabrina. Contagiante. Saio com a Tá vontade aí de ela aprender mesmo. Vamos mais, ver. exatamente o que senti em 2019 e 2023. Obrigada mais uma vez, Sabrina. Sabrina. Eu não sei se ela estava dirigindo. Ah, será que ela consegue? Tô procurando Oi, aqui. Oi! Oi! peraí que eu tava atrapalhada aqui. Pronto, Ah, tudo bem? Ai, que Tudo, e bom! você, tá? Aqui, ó, seu Tudo. cartãozinho do segundo dia. Ah, então, exatamente como eu escrevi aí. Eu até comentei com umas meninas que eu fui no primeiro NeuroArc, né, em 2019, e eu senti assim minha cabeça explodindo naquele NeuroArc.
E aí, 2023, eu senti a mesma coisa. E o segundo dia, para mim, foi exatamente essa sensação, sabe? De com aquela vontade de aprender mais coisas, de assim, de ouvir coisas que eu não tinha ouvido ainda. Então, foi o dia que mais mexeu comigo, foi o segundo. Olha só, que legal. Que Ai, que lindo, coisa boa. contagiante mesmo. Foi bem contagiante, tanto a chorar, a da música, assim, a música me levou para um lugar que eu nunca tinha ido, sabe? De deixar me levar mesmo. Foi muito especial. Ai, que coisa boa. É que ali foi a prática mesmo, né? Que a Foi, Drica nos provocou a foi. fazer. Foi, vamos sair da teoria e vamos ver na prática como é que acontece, né? O É, impacto da música. foi, É foi bem incrível. isso. Foi como eu me senti. Obrigada, gente. Foi muito especial. Obrigada, Obrigada, Tá. Suzane. E, gente, né? E foi exatamente quando ela terminou, eu até provoquei ali no microfone, né? Quem aqui não estava realmente vivenciando esse momento? Todo mundo estava super entregue, Sim, então foi sim. realmente muito especial. Isso, eu acho que, assim, para quem é mais sensível, era praticamente palpável, assim, ó, da E energia do assim, vocês espaço. falaram da gente tentar não mexer no celular. Eu nem senti vontade de mexer no celular. Foi há muito tempo eu não ficava dessa maneira, porque a gente, né, ainda mais celular na bolsa, você fica querendo saber se alguém mandou mensagem. E eu passei os 2 dias sem nem encostar no celular e sem ter vontade de mexer no celular. Foi muito bom. Gente, isso foi muito incrível. Foi. Parabéns. Quem Muito se bom, entregou? muito bom. Foi incrível. É Pri, isso, a gente gente. tem Ah, 3 pessoas com mãozinhas levantadas aqui. Eu acho que a gente pode talvez passar para elas e daí eu fico só com essas 2 isso. cartinhas do segundo dia, Eu acho que tá? sim. E daí depois a gente quer mostrar algo muito legal para vocês. Então, vamos na ordem aqui, Yara, Tati, Laura, e daí depois a Vitória tem algo especial para mostrar aqui para todo mundo. Vai lá, Yara. E aí? Oi, gente. Nossa, foi sensacional. Mas eu queria falar da. Eu escrevi no segundo dia a palavra. No primeiro dia eu escrevi humanidade, mas com muita dúvida. E no segundo eu não tive dúvida de que era generosidade. E acho que os 2 dias, para mim, ressignificaram essa palavra. E o que eu achei mais incrível hoje, assim, eu faço aula de canto. É uma coisa que eu nem falo muito, agora eu tô falando para quase 100 pessoas, né? Assim, eu não falo muito porque não sou super desafinada. Não, eu faço não é para cantar maravilhosamente bem igual a nossa Rani querida, mas é para mim, né? E é um processo muito terapêutico. E, e a gente se conhece. É impressionante, assim. As dificuldades que eu tenho nos momentos que eu desafino são justamente as dificuldades que eu tenho de me colocar na vida. Tipo assim, a forma como meu professor me corrige, fala assim, que ele tá me lendo por dentro, sabe? E, e eu desafino justamente quando eu vou fazer, eu tenho medo de fazer os meus agudos. E E ele sempre fala, põe pra fora, né? Você tem que ocupar, Yara. O canto é isso. E é sempre pra frente. Você não pode andar pra trás. Você tem que andar pra frente. Se coloca. E hoje ele falou o tempo inteiro que, assim, Yara, o agudo, ele tem que ser generoso. Ocupe o seu espaço sem invadir o do outro, claro. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, gente, que sincronia, né? Ele não faz a menor ideia de como isso tá. E eu queria compartilhar isso com vocês, assim, porque essa sincronia foi muito impressionante pra mim. E é isso, pra mim, eu acho que a Doris foi maravilhosa. Eu sou muito. Eu preciso explicar muito as coisas, sabe? Eu tenho muita dificuldade do. Eu particularmente tive dificuldade de me conectar com o Julio, por exemplo. Ele é maravilhoso, tá? Não é? Mas eu realmente, porque eu tenho essa coisa de.
E aí, com a Doris, eu tava, tipo assim, no céu, né? E é isso, assim, foi muito conhecimento, muito um desafio muito grande para mim. E eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. E o desafio de estar 2 semanas sequenciadas em eventos, né? Gabi esteve comigo no fórum que teve numa semana anterior, e aí na semana seguinte, já com um evento gigantesco, como foi. Maravilhoso, parabéns, equipe NeuroArc toda. Foi realmente muito lindo e é isso, assim, foi um desafio, mas foi um desafio maravilhoso e eu tô muito emocionada mesmo de ter compartilhado com vocês. E que o mundo seja mais generoso, os ambientes e as pessoas sejam mais generosas. Ai, Yara, que lindo saber disso, Maravilhoso. né? E saber das suas palavras. Eu acho que generosidade, ela realmente permeou os 2 dias, mas o sentir generosidade a partir da fala do outro, né, torna você também muito generosa, porque você estava disposta a ouvir. Então, quando a gente tem generosidade dos dois lados, todo mundo só tem a ganhar, né? Então, obrigada por compartilhar com a gente, eu amei. E eu amei saber da aula de canto. Você sabe que o canto ele também estimula o nervo vago, né, gente? Que é justamente o nosso nervo que a gente precisa para dar uma abafada aí no nosso sistema de luta e fuga. Ele é maravilhoso. Então, parabéns. Que legal. Ai, que bom te ouvir, Yara. Que bom mesmo. Fico muito feliz também. Vamos passar para Tati agora. Tati, o que que te vem no coração? É o seguinte, é tentar não emocionar, porque o Neurarch Day ele gerou conexões fora do espaço que a gente estava, do ambiente, porque a gente se conectou também no show de rock, a gente se conectou na pizzaria, a gente se conectou na janta no almoço do último dia, e gerou conexões. Eu acredito que teve gente que se conectou de uma forma muito profunda mesmo não se conhecendo no presencial. E, e isso emociona, porque são pessoas que a gente não tinha relação. Era relação no online. Ficou já querendo e um mais conversa, e aí algumas me ligaram. Queria agradecer muito a amizade, assim, que começou ali. E fazer o NeuroArc Day, fazer uma correlação com um movimento que eu vivi durante anos, que é o movimento de Emaús. Por quê? É um movimento católico, não vou falar de religião nisso, mas é a dinâmica do NeuroArc Day comparada com a dinâmica do curso de Emaús. O curso de Emaús é de 4 dias. Tu entra na quinta, tu fica imersa normalmente é num retiro, né? Num convento ou num local de cursos, né? E a gente vai embora no domingo. E a gente volta totalmente transformada, porque é a vivência da fé. Só que o que que acontece? Por que que eu fiz a correlação com o Hierarchy Day? Que no primeiro dia, já dei essa palestra nesse curso, a palestra se chama O Mundo que nos Cerca. E aí como que é o ambiente do externo? Como é que a gente vai trazer para cá? Quais são as coisas ruins que acontecem no mundo? Quais são as coisas boas que acontecem no mundo? Querendo ou não, a gente ouviu muita coisa no Hierarchy Day disso, né? Falando de ambientes, é óbvio. E aí, no último dia, a gente tem que levar essa mensagem para o mundo. O que que adianta a gente ter vivido tanta coisa linda lá no NeuroArc Day? Estou pensando assim, tá, gurias? E a minha percepção. Se a gente não levar isso, extrapolar para o mundo, que é que é a nossa missão, que é a nossa... A Gabi e a Pri fizeram a parte delas, nos inspiraram. Mas a gente também, como uma semente delas, a gente tem que levar para o mundo. Essa é a correlação que eu fiz, tá? Então, assim, gratidão eterna. Obrigada. Ai, Saudade Tati, já de amada. todo mundo, de mundo. Tati, eu amei essa tua fala, porque é exatamente isso, e é por isso que a gente está aqui hoje.
o que que a gente vai fazer a partir de agora com tudo isso, né? Pode ser só mais um evento e a gente entra no piloto automático e a gente entra na urgência, porque todo mundo aqui tem urgência e todo mundo aqui tem desafio, todo mundo. Então, a gente pode perder tudo isso assim, ó. A gente precisa se esforçar agora, né? Lembra do nosso cérebro primitivo? A gente tem que se esforçar para a gente agir diferente. Então, é muito essa provocação. Paty, Tati trouxe isso de uma forma tão linda aqui, porque era muito do que eu e Gabi trocamos antes de entrar aqui, e a gente pensou, puxa, vamos de alguma forma inspirar, incentivar, para que vocês levem o assunto para a prática ou disseminem esse assunto. E às vezes, a gente, o levar para a prática é realmente botar na agenda, né? Olhar para sua rotina, olhar para o seu dia a dia, o que que eu posso fazer diferente a partir do que eu aprendi agora? Ou como que eu posso dividir isso com outras pessoas do que eu aprendi e impactar mais pessoas? O Prito, sabe, Gabi, Gurias, sabe o que que eu fiz? Me deu a louca. Eu digo, o não eu já tenho. Eu procurei a mentora que eu faço jejum coração, e o Júlio Bermudes falou isso na palestra dele. Eu digo, eu vou. Ela é uma mentora online, mas ela tem milhares de mulheres que seguem ela e que ela tem essa comunidade. Eu falei, vamos fazer uma live, eu disse para ela, para a gente falar de espiritualidade nos ambientes, para ajudar mulheres e homens a comer melhor, a ter uma saúde melhor, porque o Rúlio falou isso do jejum coração também na palestra dele. E ela topou, eu vou, nem Ah, acredito, é eu nem isso! acredito. É isso, botou na prática. Eu digo, não, eu já tenho, mas eu não ganhei nada. Bora! É isso! Isso aí para ação, gente. É sobre isso. Parabéns, Tati. Parabéns. Muito bom. E ir para ação com aquilo que acredita, né? Não necessariamente tem que ser a gente fala muito isso na Neurar, que é uma receita de bolo. Então, eu vou pegar a ação A, B e C e vou colocar em prática a ação A, B e C. Para você foi naquilo que mais te tocou. E eu acho que vale o exercício, cada um aqui pensar no que mais tocou você de todos os conteúdos que foram assistidos e buscar fazer algo com aquilo. Então, a Tati, muito lindamente, simplesmente mandou uma mensagem, o não eu já tenho, que é muito até como a gente constrói o evento, né, Pri? A gente É? sempre começa do não a gente já tem. Vamos mandar para aqueles que a gente acha que construiriam uma bela programação e a gente aguarda. Então é isso. De repente pegar, se eu não sei por onde começar, e daí quero também ouvir muito a Pri com relação a isso, porque a Pri realmente trouxe isso. Temos que fazer com que isso perdure, precisa levar para a prática, precisa fazer algo, né? Então pensem vocês naquilo que mais tocou vocês. Se tocou é porque faz sentido. Então você pode fazer algo com relação a isso. E eu E adorei esse pode ser exemplo, Tati. simples. Eu tô amando aqui, gente. Escrevam nos comentários quem já tá fazendo algo. Eu vi que a Sabrina botou, ó, se inscreveu já no curso de aquarela, inspirada na Soraya. Maravilhoso. Ó, Roberta, vai fazer uma apresentação da experiência, né, para 50 pessoas. Roberta, tu é maravilhosa. Olha só. Tô achando incrível, mas tô morrendo de medo. É assim, vai com medo mesmo. Não deixa o medo. Lembrem, a natureza primitiva do nosso cérebro é nos paralisar, gente, é nos colocar medo. A gente se esforça. Ó, a Ana botou. Tenho tentado o estado de presença, tomar banho, sentindo a água, o sabão. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um exercício maravilhoso. Comer de fato sentindo o sabor. É isso. A Ivana, ó, também me comprometi com minha equipe, vou repassar o que aprendi. Maravilhoso, Ivana! Sensacional, porque, gente, o repassar, mesmo que seja para a equipe ou um vídeo que você vai fazer, exige também do nosso cérebro. Isso é maravilhoso para a gente consolidar também os conhecimentos. Quando eu tenho que explicar para alguém um conhecimento, é por isso que esse é de todas as formas de aprendizado, é uma das mais eficazes, né? Porque tu tem que daí digerir o que tu aprendeu, transformar isso para uma linguagem acessível. Maravilhoso. Ó, Ó, meus Pri, colegas Jerusa de também tem uma live na quarta-feira para falar da conferência. Também já tenho agendado um encontro com imobiliária, que sou parceira, com um grupo de 15 mulheres e me pediram para falar melhor sobre neuroarquitetura. Uau, Uau! sensacional. Raquel aqui também, olha só que legal. Fui viajar com meu marido no final de semana e ficamos sem celular e sem televisão. Maravilhoso.
Já leva pro Muito marido os bom. aprendizados também, isso aí. Vai, a família. Meus filhos também. De repente, eu comecei só a botar música clássica de todo mundo aqui. Daí a gente não precisa explicar muito, né? Só. Que legal. A Ai, Michelle gente, também, que eu sei que também vai fazer projetar uma com apresentação para o música. pessoal do trabalho. Olha só, um Sim. monte de gente já levando para a prática. Muito bom. Pri, eu não quero segurar aqui o É, nosso não, horário, nem temos eu. ainda Vamos lá. 4. Laura. Laura. Oi, gente. Primeiro, eu queria complementar o que eu falei ali no chat, que eu queria muito ter conhecido vocês, porque eu adoro falar, né? Eu digo que eu não posso ver um microfone, que eu tô lá na frente, tô falando. E eu adoro esse grupo, porque ali, agora eu tô vendo ali que a Cláudia tá com a mão levantada, a Tati, a Ana, estão sempre falando, e eu também, tô sempre aqui, ó, batendo a carteirinha. Eu fico pensando, meu Deus, quem deve me achar uma chata, mas é isso, tenho a contribuir, tô sempre falando. E, gente, sobre o que a Tati falou, eu sou cursilista, eu fiz cursilho, que também é um movimento católico, e também é bem que nem ela falou ali do Emaús. É um retiro e é bem isso. A gente fala 3 dias o cursilho. E a gente fala muito do quarto dia do quarto dia, né? De colocar na prática. Então eu assino embaixo do que a Tati falou. E eu vim aqui falar um pouco da visão do pessoal que estava em casa, né? Porque eu estava no online. E daí eu lembro da Irene, a Irene também estava no online. E, gente, quando tocou a palestra da Drica, vocês não têm ideia, assim, ó, foi todo mundo, foi geral no chat, falando, gente, tá todo mundo chorando. A gente parece os doidos aqui chorando, eu tô na frente do computador chorando, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Foi assim, foi incrível. Admito que eu fiquei naquela coisa assim, ai, né, eu não vou estar lá presencial. Será que vai ser a mesma coisa? Eu vou pagar para ir no evento e eu não vou estar presencial. Mas, gente, valeu cada centavo. E também, mais uma coisa é que o meu namorado é DJ e arquiteto, né? Meu sócio. E isso foi muito legal a palestra da Drica, porque como ele é DJ de música eletrônica e ele toca house, o house é uma música muito dançante. E a gente sempre tá. Pra quem não conhece a eletrônica, o house é aquelas batidas mais dançantes, não é aquele tão agitadão. Então a gente sempre, quando a gente escuta, a gente ficava pensando, né? O que essa música faz a gente sentir? A gente sempre ficava com essa ideia. Só que, claro, a gente nunca tinha ligado isso na arquitetura, de fato. Então foi uma ligação assim que a gente nunca tinha feito e foi muito legal. E ele participou do NeuroArc Day comigo, então foi muito legal, Que muito, legal. muito, muito legal. Ai, muito bom, Laura, maravilhoso. Não, eu soube também, a Vitória nos trouxe o quanto foi um sucesso quem estava no online também, né? Ao menos a gente, pelos comentários que a gente leu, achei que foi incrível. Que bom, mas que bom de te ouvir aqui agora e saber o quanto valeu a pena essa experiência também nesse outro formato. Obrigada Ai, por Laura, dividir. obrigada por dividir com a gente. A gente estava doida mesmo para saber, e eu até vi que a Irene também colocou aqui no chat, né? Que foi, inclusive, a palestra que vocês mais interagiram entre vocês, que todo mundo se Que empolgou muito, legal. que legal. Muito bom também ter essa visão de quem estava no online. Obrigada, viu, Laura? Gente, aqui é todo mundo muito bem-vindo para pegar o microfone e falar. Eu sei que às vezes eu e Tati, a gente domina o microfone, né, Pri? Até a Pri fala, meu Deus, aí ela vai a Gabi de novo no microfone. Então, Gente, só para descontrair, porque Eu, a Dani colocou no chat que a e gente o ano curte o que vem, microfone. e o ano que vem eu tô lá, viu? Eu e o Lucas. Se Deus quiser, a gente vai estar lá no NeuroArc Day. mas era daqui 2 anos, Muito bom. tá? Daqui 2 anos, Era... 2027. Mas já vamos, a gente vai fazer tudo com muita antecedência, então todo mundo vai poder se organizar para estar presente. Meninas, eu sei que tá a Exatamente. Marília, a Cássia e a Cláudia com as mãozinhas levantadas. Quem sabe a gente só passa um recado importante que a gente queria passar. E aí depois a gente volta com vocês, a gente quer muito ouvir vocês. Pode ser? Eu acho que, Vitória, tu já tá com tudo pronto aí para mostrar uma novidade? A Vitória preparou algo muito especial, gente, porque é óbvio que a gente quer dividir as fotos aqui, a gente quer dividir playlist, a gente tem um monte de coisa para dividir com vocês. Então, Vitória teve
maestria linda de montar uma plataforma exclusiva do NeuroArcDay. Quer contar um pouquinho, Vitória? Oi, gente. Então, como vocês são VIPs, né? Vocês também têm acesso aqui ao membership. E quem é aluno do MBA também é na mesma plataforma, tá, gente? Para ficar mais funcional e mais prático para todo mundo achar. A gente está criando aqui uma nova categoria onde vai ter todos os materiais, né, da conferência, as fotos do evento. Vocês vão entrar aqui e vai ter as fotos aqui do dia 1, ó, aqui o Drive, tá? Também aqui o dia 2 clicando aqui vai ter o Drive com todas as fotos. Aí também aqui as playlists. Aí vocês entram aqui, as playlists estão todas no Spotify. Então vai ter aqui a playlist do credenciamento, né, do primeiro dia e também do segundo dia. É só clicar aqui e vai ser direcionado. E também a gravação. Aqui vocês acessam. E aí vai ter a gravação de todas as palestras do primeiro dia e também do segundo dia. E é isso, né, Gurice? E também a gente tá montando um material complementar de todo, um resumo de todas as palestras para passar aqui também para vocês. Vai entrar também nessa plataforma, tá, gente? Então, inclusive, para os palestrantes que liberaram os slides também sobem junto com a gravação, e para aqueles que não liberaram, a gente também vai organizar esse resumo para subir junto ali na gravação de cada palestra. Então, em breve, vocês vão ter acesso a esse conteúdo lindo que está na plataforma de vocês. E eu acho que até a Simone fez uma pergunta que eu estava pensando justamente durante a explicação. Ela perguntou sobre o que estava escrito sobre as músicas, se vai entrar aí. Que a Drica mandou sempre antes de entrar, cada palestrante tinha um slide, né? Que é com o material que a Drica tinha nos mandado sobre a escolha da música. Qual que era o impacto no cérebro. Eu acho que isso a gente pode sim dividir, né, Gabi? De repente subir, Uhum. Vitória, não sei se A estaria gente junto ali sobe com a por dia playlist. também. É, Um material por dia, né? Que daí tem já o direitinho o nome da música e a explicação da música. Lembrando, né, gente, que essas músicas elas foram escolhidas para entrar na sequência dos palestrantes. Então a Drica fez ali uma análise do que seria falado na palestra. Então é importante que quando vocês olhem a explicação da música, vocês também vejam qual foi o palestrante que entrou com aquela música? Eu acho que de repente seria legal a gente talvez até já organizar isso no próprio material. eu acho que sim. Eu acho que seria bem legal. E eu acho que vale dizer também essa plataforma, então, vocês têm esse acesso durante um ano, então pode assistir muitas vezes, pode ouvir muitas músicas, vocês podem seguir ali as playlists também. Então, só para também ficar esse registro do tempo, tá? De acesso dessa plataforma de um ano. Olha, muitos aplausos à Vitória, eu vi ali no chat, muito. Gente, o time inteiro aqui se movimentou. Vocês acham que teve descanso aqui? Pobrezinha da Vitória, né, Vitória? Ai, meu Deus. Até a amidalite a Vitória pegou depois. Mas já estamos. Já tá melhor, né? Obrigada, Bora! Vitória, por dividir Obrigada, com a Vitória. gente. Vamos ouvir então agora a Marília, depois Cássia e depois Cláudia. Marília. Aqui Não, não ainda deu. não liberou o áudio. Deixa eu fazer, eu vou pedir aqui, ó. É. Às vezes o Zoom ele não conectou ainda o som, Marília. Se quiser Quem tentar sabe a tirar o gente. fone. Ó, acho que agora Agora foi. acho que foi. Acho que agora foi. Foi? Foi! Foi. Foi? Ei, Marília. Ai, menina. Olha, eu sou igualzinha a Tati, viu? Se eu chorar, vocês não se preocupam. Acho que só tem que falar um pouquinho mais alto, Marília, para a gente conseguir ouvir. Aumentou, melhorou?
Mais Melhorou? ou menos. Tá, é, eu consegui aumentar Melhorou? aqui o É boa, vou aumentar o meu volume aqui. Melhorou? Melhorou. Tô ouvindo. Melhorou? Então, foi igual a Tati. Se eu chorar, vocês não vão reparar, porque realmente foi muito impactante. Inclusive, a Tati me perguntou se ela queria saber, eh, porque foi a minha primeira conferência presencial. Então, ela queria saber a diferença. Eu falei, Uhum. ai, depois eu quero saber a diferença. E realmente, assim, é muito diferente esse presencial do gravado, né? Eu assisto gravado, não online. Às vezes, eu assisto. Mas, o que foi assim, mais complicado para mim foi a definição das palavras, né? E foi até interessante que no segundo dia eu estava com tanta dor de cabeça, porque eu estava com uma obesidade mental primeiro tão grande, que eu até perdi a palestra da Soraya, que eu não consegui chegar no horário, já cheguei no finalzinho da palestra dela. E aí eu sentei bem isolada por causa da dor que eu estava sentindo, de cabeça, e não estava dando conta. Mas a palavra eu não conseguia definir. E quando eu fui para a conferência, eu fui com um propósito de observar com quem eu iria encontrar na conferência. E num dos coffee breaks, veio eu sentei mais isolada, e veio uma menina e sentou, perguntou se podia sentar comigo. Sim, pode sentar. Ela me perguntou se eu era aluna, o que eu achava, que ela queria ser aluna, porque ela estava muito impactada, que ela estava passando por uma situação muito difícil, que ela tinha, naquela semana, perdido um ente, que tirou a própria vida. Então, assim, aquilo me impactou muito, porque eu sou muito impactada com isso. Eu penso, gente, como que uma pessoa pode tirar a própria vida? Até hoje eu não entendi isso ainda. Não consigo conceber, né? E é lógico, cada um, por alguma razão, algum motivo, mas que espaço é esse que a pessoa chega ao ponto de não conseguir enxergar nada, né? E aí, no segundo dia, foi a conferência a mesa redonda das nossas colegas que trabalham fora, né, do país. E é a Vanina, que é da Argentina, né? Foda. E ela me impactou muito, assim, quando ela foi falar onde que era o lugar que ela se reconectava, porque ela conseguiu me mandar para um passado assim, meu, muito distante, quando eu estudei durante 11 anos na Fundação Lobosófica sobre autoconhecimento, né? E muitas das conferências eram proferidas em Córdoba. Então, foi assim, o passado estava tão esquecido, já parece, né? E eu fiquei pensando assim, como que o estado de presença, porque eu estava ali, buscando, tentando, ele faz a união dos tempos, né? Então, ele me jogou para o passado, eu fiz esse revival ali no passado, e ele me jogou para o futuro, porque eu já fiquei morrendo de vontade de ir para Córdoba e conhecer esse local que ela falou, né? Que é a missão jesuítica, né? Então, eu fiquei pensando assim, como que o estado de presença ele faz a união dos tempos, presente, passado e futuro, né? E isso gera vida. Então, a vida ela é gerada no presente. E se a gente não estiver no presente para construir vida, como que a gente vai viver um futuro e vai enxergar um futuro, né? E aí, chegando nas palavras, que eu falei que eu não tinha conseguido ainda, né? A conferência ela foi muito impactante para mim, porque desde que eu comecei a estudar filosofia, que minha vida fez assim. Eu comecei a voltar a fazer tudo que eu gostava, comecei a estudar tudo que eu gostava, e um dia eu encontrei com uma pessoa que falou para mim assim, Maria, você ainda escuta música clássica? Falei, sim, o seu me jogou em outro passado também que eu nem lembrava. Aí outro dia eu fui olhar umas coisas nisso que eu bordei. Falei, sim, eu bordei na minha vida.
Então, assim, depois que eu me tornei arquiteta, eu virei só arquiteta, não fiz mais nada. Né? Saí do meu estado de presença, saí da minha vida, vamos falar assim, né? Para ser arquiteta. E depois que eu conheci a neuroarquitetura, eu voltei com tudo. E uma das coisas que eu voltei foi estudar música, assim, estudar, estudar música. Não tem nada a ver com arquitetura, mas que foi alguma coisa que deu certo. E eu estou fazendo um curso que todas as vezes que eu assisto esse curso de música, eu lembro da Gabi. Falei, gente, por que que ela vem na minha mente? Por que que ela vem na minha mente? Sempre, na primeira nota do Álvaro Siviero. E ele é ele é para a educação infantil. Ele é um curso de música maravilhoso, perfeito, perfeito. Você não pode perder isso, Gabi, não pode. E, e eu cheguei lá e me deparei com música. Eu não esperava chegar lá e me deparar com música na conferência de neurociência de pesquisa. Depois, falar de bordado, né? Então, assim, eu fui conectando com tudo aquilo que eu já venho conectando. Mas a palavra eu não tinha ainda. Falei, "Gente, qual que é a palavra?" Aí no segundo dia, quando vocês pediram a urnazinha, né, eu não tinha palavra nenhuma ali dentro ainda. E a Yara Camacho estava até sentada na mesma linha minha, estava só nós duas sentadas lá atrás. Ela falou, você quer um papelzinho que você escreveu? Eu falei, não tem a palavra. Eu não tinha a palavra até naquele momento. E quando eu saí, que eu pus o pé para fora, ali do Uníbis, me veio a palavra sincronicidade. Porque tudo estava assim, desde o dia que eu conheci vocês, lá em 2019, e veio tudo acontecendo, a música, toda a transformação, todas as opções, meio que deixar de ser arquiteto e voltar a ser eu, nem procurar as coisas que eu gostava e tudo. Então, desde esse momento, veio essa palavra, sincronicidade. E junto com essa palavra veio a lembrança de um filme muito importante, que eu assisti há muitos anos, aí eu acabei assistindo de novo agora esse final de semana, e a visão foi outra de novo, que é um filme bem antigo, mas talvez vocês não tenham assistido, chama Profecia Celestina, que é um filme, pode assistir depois da conferência, vocês vão gostar. E que é um filme que tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente estudou. E aí depois eu fiquei pensando assim, qual seria a minha segunda palavra, então, depois de ver tudo isso, né? Essa união dos tempos, essa criação desse futuro para que a gente crie vida, né? Queira viver, queira fazer, né? Foi a lealdade. Desde que eu descobri esse conceito de lealdade, eu tenho observado muito o meu comportamento com todas as coisas e todos os conhecimentos que eu quero. E não tem como a gente ser leal à neurociência de cada arquitetura se a gente não for para a vida realmente levar isso para os outros, né? E foi o que vocês estavam fazendo aí, falando, né? Então, as minhas duas palavras foram a sincronicidade, porque eu li tudo que eu estou buscando, tentando fazer e tentando entender, e a lealdade, que é o meu dever, o meu compromisso de ser leal a tudo isso que vocês estão fazendo. Há quantos anos, né, estudando para poder passar. E a gente só tem que passar para frente. Né? Então é isso. Assim, teve muitas coisas, mas muitas coisas, né? Até assim, o acolhimento da Tati, no café da manhã com meu marido, e a rodança foi muito importante. Falar sobre longevidade, né? A nossa conversa sobre longevidade. Então, assim, eu tive vários momentos na conferência. Eu devo ter escrito assim, mais de umas 30 páginas de sulfite de um lado e do outro, tantos movimentos, né? Mas o encontrar essas duas palavras realmente para mim foi muito grande, né? A sincronicidade, que é tudo que eu tenho vivido, e a lealdade que eu tenho que ter com você. E com isso, ensinamento, né? Uau, Marília, que demais. Obrigada pelo depoimento, obrigada pelas emoções aí que afloraram. O pessoal está aqui
querendo saber sobre esse filme. É um filme, é um livro, gente. Eu, em vários momentos da vida, assisti o filme e o audiobook desse livro no YouTube é sensacional. Para quem quiser e tiver tempo, eu acho que vale o ouvir, porque você realmente se transporta Uhum. na história. Mas você viu que interessante, Marília? Você estava do lado da Yara, né? E a Yara também trouxe a palavra sincronicidade. Isso. Então, que interessante. Então, nossa, muito, muito obrigada por dividir com a gente. E eu acho que era um pouco de tudo isso que cada um ali é engraçado, né? O nosso cérebro ele dá o foco para o que a gente precisa. Então, aquilo que para nós, naquele momento, é o mais importante é aquilo que ele vai trazer o highlight, vai mostrar aquilo para você, seja no ambiente, seja na experiência. Então, gente, tomem isso como não só aquilo que é importante que vocês saibam é o que vai chamar mais atenção de vocês, mas também talvez é um direcionamento do que você está dando mais ênfase naquele momento da sua vida. Então, isso também é um exercício muito bom de autoconhecimento. E eu adorei, Marília, o que você dividiu com a gente sobre lealdade e sincronicidade. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter dividido essa emoção tão potente aqui com a gente. Obrigada, amada. Nossa. Obrigada pela entrega. E eu acho que isso que Gabi falou, né? Quando a gente, que nem tu mesmo disse, eu fui com a intenção de conhecer outras pessoas, de me conectar com outras pessoas, né? E te conectou com outros momentos também. Mas, gente, a intenção, ela tem um poder absurdo. Quando a gente, né, vai e se propõe a ir para um evento, participar de uma aula, façam esse experimento. É impressionante o quanto que a gente daí se abre mais para as oportunidades. Aí a gente começa a enxergar oportunidades que, se não tivesse essa intenção, com certeza eu não enxergaria, né? E assim, Marília, é sobre isso, tá? A tua fala, eu acho que resume, inclusive, o motivo pelo qual a gente continua fazendo esse evento. É para isso. Então, obrigada mesmo por ter dividido. Obrigada, Amanda. Temos a Cássia agora, Cláudia. E daí a gente fecha com a Marina, pode ser? A Marina que está com essa foto maravilhosa de fundo aí, vai ser maravilhoso. Fechar com essa tua imagem também. Vamos lá, Cássia. Tá. Oi, pessoal. Nossa, que alegria que tá aqui hoje. Eu já tô. A água já tava vindo, ouvindo todo mundo, lendo os comentários. Vou chorar de novo. Eu acho que foi muito emocionante porque a gente teve um pré-evento e a gente fez planos, né, sobre quais eram as nossas expectativas. Eu só lembro de uma das minhas palavras, né, que eu coloquei, inclusive, o papelzinho, eu fiquei tão nervosa na hora que eu só escrevi a palavra, eu não coloquei meu nome, mas era uma caneta roxa. Se verem Eu depois fiz a uma mesma seguinte, coisa, desculpa interromper, mas eu também não pus nome. surpresa. E eu lembro que nessa aula do pré-evento a gente falou das nossas expectativas e eu comentei quais eram as minhas, né? Eu queria fazer networking, que eu queria conhecer pessoas e que eu queria aprender, né? Que eu queria e eu senti que eu fiz tudo isso. Naquele primeiro dia, que não foi exatamente a conferência, foi a imersão. Eu fiquei pensando depois, eu acho que eu nunca fui tão abraçada no mesmo dia na minha vida, né? E foi muito, muito, muito emocionante isso. Para o evento, uma das minhas palavras, que é a palavra que eu lembro, foi inspiração. E eu acho que é isso, porque numa jornada tão desafiadora como de muita gente, porque todo mundo tem uma história heróica, uma história de desafio, de superação. Algumas estamos em caminho e evoluindo e tudo isso. Quando eu vi aquele certificado das, das mais experientes e eu vi ai, gente, que eu vi, peraí, o nome dela fugiu agora. Dona A Maria de Lourdes. Lourdes. É, Dona Lurdinha, chama de Lurdinha, que ela gosta de Lurdinha. Eu tava tentando lembrar isso.
a Dona Lourdes subindo e eu fiquei pensando, nossa, olha que coisa maravilhosa, gente. É isso, sabe? Eu quero chegar na idade dela ou mais com esse mesmo nível de energia, que ela tá super animada porque ela também vai para o Chile. Marina também é outro exemplo de outra pessoa super experiente que também vai. E eu acho que foi isso. Eu tirei muita inspiração das colegas que receberam destaque, né? Por todos os destaques, e eu fiquei perguntando, eu falei, nossa, o que cada uma está fazendo que se destaca? Porque ali foi só um exemplo. E a gente tem aqui dentro da turma vários exemplos de vários destaques e todas estão brilhando de uma forma diferente. Oportunidades que eu tive de conversar com vários colegas, né, de me aproximar, de ouvir mais das experiências, tudo isso foi muito importante. E a construção do evento, né, o roteiro do evento, trazendo esse convite para a presença, eu acho que não é só importante, é fundamental. É quase tão necessário como a gente precisa respirar ou escovar os dentes. É um lugar de que hoje a gente está numa, num contexto contemporâneo de tanta pressa, de tanta velocidade, que a gente sente que a gente não tem tempo. Todo mundo pode perceber, o dia todo, todos os dias a gente diz em algum momento, tô sem tempo, tá apertado, tá isso, tá aquilo, porque a gente foca numa falta, porque a velocidade das coisas é muito rápida e às vezes a gente não consegue acompanhar porque nós não somos máquinas. Então eu fiquei refletindo muito, olhando para minha própria jornada, o quanto eu tinha colocado de peso, né, ou de puxando a velocidade, quando na verdade o meu motor ele é um motor bem mais lento. Para eu poder ser que eu seja um ser humano funcional e sustentável, eu preciso dessa pausar. Então eu voltei e pensei, o que que eu vou tirar? O que que eu vou aliviar desse peso todo? Porque eu não estou dando conta. E aí eu comecei a tirar, e uma das primeiras coisas que eu olhei foi, tipo, eu acho que eu vou deixar a aluna Cássia, que foi para graduação, porque eu ainda tinha coisas da faculdade, né, o caderno, e aí eu olhei assim, eu falei, não faz mais sentido guardar isso aqui já mudou, o meu caminho tá sendo outro, eu não preciso mais disso, se eu precisar de alguma coisa disso, eu vou bater na porta de alguém que está trabalhando com esse assunto no mercado, né, eu acho que foi muito sobre leveza também, a gente encontrar a nossa leveza nessa jornada, e é isso, eu estou muito agradecida por todo o movimento que foi feito para que esse momento, né, desculpa, eu tô no trabalho, aí o shopping já está fechando o segurança estava verificando se estava aberta, mas me viu aqui. Então é isso, eu acho que se a gente puder manter essa conexão ativa, de manter a nossa atenção, né, de se apoiar, né, de usar essa rede de apoio que a gente já tinha construído, que a gente fortaleceu naqueles 3 dias juntos, a direção agradece. Muito obrigada. Uau, Cássia, muito obrigada. Que coisa boa te ouvir. Saber que também foi muito especial aí. Obrigada mesmo. Eu amei a sua colocação, amei a forma como você desenhou, né, trazendo não só a intenção, mas tudo que foi vivenciado lá. E eu concordo com tudo, assim, né? Eu acho que a gente tirou muitos aprendizados, não só das palestras, mas com os próprios destaques, né? Quando a gente teve a ideia de fazer, a gente não imaginava mesmo a repercussão que isso teria e o impacto que isso teria em vocês. E é importante a gente reconhecer, né? É importante a gente reconhecer o porquê a Dona Maria de Lourdes, gente, ela é realmente uma pessoa fora do comum e a gente precisava É reverenciar isso, exemplo. né? É exemplo, é exemplo. Então a gente também aprende com os exemplos, né? Então foi um pouquinho disso. Não foram só as palestras, também foram esses momentos de reconhecimento. Eu adorei que você trouxe isso, Cássia. Obrigada, viu?
Cláudia e depois Marina, e daí, gente, a gente fecha que já estouramos nosso tempo aqui. Gente, eu vou falar rápido, mas com uma intensidade, nem eu consigo me controlar. Esse evento, ele é um grande organismo, ele é um corpo humano, porque cada palestra, cada experiência que a gente viveu, tocou um pedacinho de mim. É incrível. Dentro do meu corpo, cada órgão tem uma função, e eu acho que cada palestra daquelas me levou para uma experiência completamente diferente. Eu até achei que eu tinha TDAH, porque eu falava assim, não, não é possível que isso aqui não está acontecendo, não estou entendendo, eu estou passando por cima, e aqui cada palavra de cada um me remete, eu falo, não, mas isso aconteceu mesmo? É, é, é muito gratificante. Mas eu vou dizer o seguinte, olha, eu saio de lá a minha palavra do segundo dia era brilhante. Tudo era brilhante, no sentido amplo, geral e restrito. Brilhante de levar luz, né? De levar possibilidade dessa coisa grandiosa e ao mesmo tempo o brilhantismo de todo mundo que estava envolvido. Cada pessoa tem um propósito de estar ali, que quer ir adiante. Então, era a minha vivência, experiência, uma vontade louca de disseminar isso num grau que, para mim, no dia seguinte, eu queria, né, virar discípula de vocês e sair por aí apóstola, guardadas as devidas proporções. Ah, quando você fala assim, eu vou andar pelo mundo aí, porque eu preciso promover isso. E diferente da grande maioria, acho que alguns já sabem que eu repito essa história o tempo inteiro, eu não faço projeto, eu sempre tive do outro lado. E é uma coisa que no começo eu ficava meio assim, mas o que eu vou conseguir contribuir? Então agora, para mim está muito claro que eu estou disseminando isso para todo mundo que eu tenho contato. E eu acho que todo mundo tem na sua vida uma Maria de Lourdes, ou uma Cássia ou uma Vitória, qualquer uma de nós, né, dando um gás numa fase da vida um pouco mais tenra, digamos assim, mais florescente, mas eu passei esse final de semana presencial com os meus pais, de quase 90 anos, lúcidos, orientados, artistas. E eu falei assim: meu, todo mundo tem alguém perto para fazer essa troca e para trazer isso genuinamente, de verdade. Então, não vou tomar mais muito tempo, mas só para falar para vocês assim, que se tivesse todo dia encontro com vocês, meu, olha, isso aqui é que nem é um culto. Eu sou católica, mas é uma coisa Temos que amanhã, hein? faz. Temos Então, amanhã, temos pois encontro amanhã. é, amanhã já dei um jeito de mudar minha vida para estar amanhã, para estar quarta à noite, porque isso tudo é um recheio para minha vida. Então, é isso. Vamos deixar a nossa colega falar, que eu já sei que está todo mundo aqui passando da hora. Obrigada, meninas. Maravilhosa! Amigas, Maravilhosa! amigos, quem está, que eu não sei se está, mas amo. Maravilhoso. Cláudia, Marina, obrigada. Boa noite a todos. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, a minha família, a Priscila, a Gabi, a Vânia, o Paulo, a Vitória, que às vezes eu acho que ela não existe, não existe essa menina, que contribuíram para mim estar lá com vocês. Eu lembro de cada rosto de vocês, dos 300 que tiveram lá, cada rosto. E o que eu não consigo associar, eu procuro ali, sabe? E eu encontro vocês. Quando eu entrei no palco e eu olhei para frente, tinha duas tubulações e cada tubulação saía, para mim, era uma casinha, 3 casinhas de João de Barro ali, que não era, mas é o que eu vi. E eu até fiz uma poesia sobre isso, que todo mundo leu, acho. E, e essa luz, e esse palco se tornou um organismo vivo. E através desse ninho do João de Barro, essa luz atravessou a gente, atravessou nossa pele. E por isso tanta ciência, emoção, conhecimento e afeto. Elos, verdadeiros elos. A minha palavra foi elos, no primeiro e no segundo dia. A Vânia sabe, estava do meu lado.
O que aconteceu ali não existe. E eu escrevia poesia há muitos anos atrás. E eu amo fazer isso, gente. Eu amo fazer isso mesmo. E às vezes eu acho que eu nem sei o que estou escrevendo, sabe? Parece que tem alguém que sopra na minha mão e eu vou escrevendo. E eu voltei a fazer isso. E o que aconteceu foi mágico também, porque eu sempre trabalhei a vida toda, sou mãe solo de 3 filhos. E eu sempre me virei sozinha desde os meus 2 anos de idade, e agradeço a Deus também por ter vivido isso, por ser responsável por mim mesmo desde os meus 2 anos de idade. Então, estar em São Paulo e conhecer o MASP, gente, eu não conhecia o MASP. A professora Sandra Marlise estava comigo. Foi algo assim, fora da curva, assim, que eu fiquei até quarta, e eu conheci o MASP. E para mim ele tinha uma grandiosidade, porque eu tinha estudado muito sobre ali na... E eu via o Banco Mocho do Sérgio Rodrigues. Gente, para mim aquilo ali pode ser só um banco, mas foi de uma grandiosidade assim. E eu tinha uma professora minha do meu lado, que é a Sandra Marlise. E, gente, para quem não sabe, eu morei uma vida em Porto Alegre e eu não conhecia o Café da República. E eu fui conhecer o Café da República sábado, eu me permiti isso. Infelizmente, sofri um assalto no sábado e poderia ter sido pior. E hoje eu vejo que eu poderia nem estar aqui com vocês. Mas Deus foi tão bom que me permitiu, né, a ficar com vocês, com meus filhos, com a minha família, sabe? Então eu agradeço a todos que eu abracei, a todos que eu vi, a todos que eu não consegui abraçar. E a Gabi e a Pri têm um encanto muito grande na minha vida. Não é só emoção, é ciência, sim, porque a gente estuda muito. É ciência, é religiosidade, é espiritualidade, é afeto, é elo. É um conjunto de coisas. Obrigada. Oh, amada. Deixa eu abraçar, voltar de novo. Como foi falado aqui, eu acho que a gente nunca deu tanto abraço, a gente também. E que bom, Marina, obrigada. Obrigada por dividir. Que bom que tocou dessa forma. Cada um de vocês é muito especial, gente, para nós. E ouvir o que vocês estão falando aqui, nossa, isso é de verdade, é por isso que a gente segue. É Especialmente esse combustível, né, Pri? evento, né? Porque esse evento ele exige muito, gente. Ele exige. É extremamente complexa a organização de um evento desse porte. Envolve muitas pessoas, não é só nós, né? Eu adorei que a Marina citou cada um do time da NeuroArc, mas eu acho que é legal todo mundo ter consciência que tiveram muitas empresas por trás. E eu acho que tudo fluiu de uma maneira tão brilhante, porque é esse campo, é essa energia, é todo mundo com essa intenção, isso que tornou muito mágico, né? Então, que bom te ouvir também, Marina, e cada uma que falou aqui hoje, porque eu acho que é só um sinal de que sim, bora continuar, né, minha amiga? Bora continuar. Bora continuar. Isso é combustível para a gente continuar. Só mostra que estamos no caminho certo, que aquilo que a gente pensa e idealiza também tem aí uma reciprocidade com vocês, e não só com vocês, né? Eu acho que para o mercado, eu acho que cada vez mais, e a partir das ações de vocês, isso vai começar a permear mais no mercado, justamente com essa visão que vocês estão levando para o mundo, gente. Todo mundo aqui é parte disso, né? E eu só queria dizer, Pri, todo mundo ficou super curioso, quem não leu a poesia que a Marina colocou lá no grupo do MBA da primeira turma. Eu acho que a gente poderia agora, a partir de agora, não sei, né, Vitória, se o grupo está aberto, o grupo dos VIPs, para vocês poderem interagir entre Ah, vocês, legal. pegar o Sim. contato, dividir essa poesia com todos. Eu acho que seria Eu acabei de te falar no grupo, nosso grupo, Gabi e Pri. Acabei de botar isso. Vamos abrir o grupo para eles começarem a conversar, porque agora eu acho que não tem mais nenhum recado assim tão importante que vocês precisam, né, prestar atenção. Acho que a partir de agora vocês ficam mais livres assim no grupo. O grupo fica para vocês conversarem, para continuarem as trocas. Ah, eu Exato, acho que para seria continuar a rico. troca
duelo da presença. Eu acho que vocês puderem compartilhar, não só de filmes, de livros, mas do que veio a partir de cada palestra, eu acho que vai enriquecer ainda mais para vocês manterem essa chama viva, porque a ideia é essa, né? A gente lá na conferência acendeu a chama, e a ideia é que a gente continue com o combustível para que isso se mantenha aceso e a gente se mantenha atento com relação à nossa presença, não só no nosso dia a dia, mas também na nossa atuação profissional. Dito isso, amanhã teremos o nosso encontro da Sessão Pipoca, que vamos falar pela última vez do tema da presença. Então, quem é member, né? Quem entrou para o membership e a partir também do ingresso VIP, também fica aqui o meu convite. Vai ser uma data diferente aí dos nossos encontros do member, justamente por conta da conferência. Mas amanhã às 11 horas debateremos o filme Luca. E vocês vão ver que ele tem muito de presença nesse filme. E eu quero discutir isso com vocês amanhã. É isso aí. Ai, gente, estamos chegando no finalzinho deste encontro de hoje. Foi uma delícia. Muito, muito bom. Foi mesmo. Eu acho que, como a Gabi falou, vamos abrir então lá o grupo para poder trocar, né? Para relembrar. E também coloquem as práticas que vocês estão fazendo de como Boa. seguir com os aprendizados, né? Eu vi que teve mais gente que comentou depois aqui, que também foi convidado para falar. Eu acho que a Cássia disse, né? Convidou para fazer um evento, uma palestra. Olha que incrível, gente. Então dividam, porque isso inspira. Dividam como que vocês estão levando todo esse. Posso falar uma coisinha? Eu não sei se a Tati tá aí ainda. Tati tá Tô, ali. Tá. Eu fui tô convidada, mas chorando aqui, mas já tô. faz umas semanas. Eu fui convidada para falar num podcast sobre neuroarquitetura. Eu achei assim muito legal falar sobre o tema, Maravilhoso. né? E eu citei a Tati lá. Acho que eu errei o sobrenome dela no falar, mas depois, se ela quiser, eu até posso mandar o link. Porque me perguntaram qual foi o projeto assim que mais me tocou em toda a minha trajetória com neuroarquitetura. E eu não pude deixar de citar aquele case que a Tati fez naquela casa das crianças. Da Decor Social. Isso, assim, ó, eu chorei tanto com aquele case. E daí eu Foi sem citei lá. telefone, gente. Eu citei lá, citei o teu nome, falei, olha, nem foi meu projeto, foi o projeto da Tati. Amor que tu é. Obrigada, Laura. Daí Obrigada. eu acho que falei o teu sobrenome errado, mas o que vale é a intenção, Ah, né? não tem problema, não tem problema não. E aí, foi lindo, só queria, já que não pudemos nos apresentar pessoalmente, queria te dizer que, assim, que me tocou muito, e realmente foi muito tocante, assim, para todo mundo que eu falo, eu cito o teu projeto, como impacta a vida das pessoas a neuroarquitetura. Que querida, obrigada, viu? Vou dormir muito aconchegada. Isso, depois manda o podcast para nós. A Irene também tá pedindo. Aí põe ele no grupo, Laura. Tá Vocês bom? veem, gente, a potência que vocês têm de inspirar umas às outras. Coisa Uhum. linda. Quando vocês estão dentro da essência de cada um de vocês. Então, é sobre isso. É sobre essa presença que precisa continuar habitando cada uma aqui. Então, obrigada, viu? E Pri, seguimos, né? 2027. Roma 2027! Sexta edição! Ai, gente, bora lá. Vamos botar uma musiquinha pra gente finalizar aqui. Temos que tirar foto! Ah, Foto desse sim, momento! E o vamos. olho roxo deixará, né? Maravilhoso. Bom, vamos lá. Então, não sei se a Vitória consegue colocar a musiquinha, enquanto isso eu vou tirando as fotos. São duas fotos. Um, dois, três e. Primeira X. Ai, peraí. Aquela era boa, Vitória. Mas vocês estão Fotinhos escutando direito? feitas. Ah, Não, tá. É que eu direito não. não, tá? Só uns flashzinhos assim. Pois é, não sei o que houve. Mas tá dando Ah, pra ver. lembra, esse encontro sobe também na plataforma, não?
Esse e o pré, acho que também não. Ah, é. Sobe. Sobe. Obrigada, gente. Já tirei as fotos. Obrigada. Boa noite, gente. Beijo, até amanhã. Beijo. Boa noite. Boa Até. noite Boa a noite, até todos. amanhã. Beijo, boa noite. Até amanhã, Tchau. pessoal. Tchau. Lu. Beijo.